Ok, pessoal, vamos ao nosso vídeo número 7, etapa 3 da nossa prática 01, que é implementar os testes, né? Uma vez que a gente fez o diagnóstico, macro, planejou, pensou um pouco de como serão feitos esses testes, então agora a gente parte para campo, parte para a prática para implementar esses testes, ok? Bom, o primeiro ponto é checar se a coleta está habilitada no momento dos testes. Acontece muito. Na hora que você vai a campo, realiza o trabalho lá de testar, que é, né, gastou seu tempo, gastou do operador, gastou a bala de prata que você tinha ali para dar aquele único tiro, esqueceu o pins não estava habilitado, não estava funcionando, ou o software lá de coleta de malhas, o Plantriage, ou o PID Watch não estava coletando, não estava gravando os dados. Isso é muito ruim. Então é importante, é básico, mas acontece de esquecer a coleta de dados, seja ela como for, né? E aí depois o retrabalho pode ser bem chato. Então o primeiro ponto é isso, verificar a coleta, né, com o suporte de automação, quem for, né, a pessoa do cliente responsável por isso, para a gente garantir essa etapa. E aí pensar aí no storytelling, na abordagem de interação com o operador, explicar o procedimento, né? Vocês são craque nisso aí, todo mundo é fera em saber, né, como abordar o operador, mas e aqui só reforçando que o enfoque é com relação à sintonia e otimização de malhas. Explicar aqui, né, imagina que os riscos são esses, nós vamos abrir aqui, nós vamos precisar abrir a malha, né, e aí abrir a malha e aplicar degraus positivo e negativo, né, tá ok, tá no momento tranquilo, né, e explicar que a busca desses testes é para melhorar a resposta da malha, para ela ficar com um desempenho melhor, vai ajudar, né, até ele mesmo na operação do dia a dia, né? Porque muitas vezes o operador não faz a mínima ideia que você chega lá na sala de controle e está rolando um projeto de otimização. Acontece bastante. E aí isso é o primeiro momento. A partir do momento que o operador fica acostumado ali com a presença da gente, tudo se torna mais fácil. Mas isso é uma primeira abordagem, né? É sempre interessante reforçar isso. E aí, claro, ficamos lá na sala de operação, o operador, quando estiver estável aí, vamos abrir a malha, ou seja, colocar ela manual. E muitas das vezes, já tive várias situações do operador achar que abrir a malha é simplesmente mudar o set point. O cara vai lá, não, tá bom, eu vou fazer o teste. O cara vai lá, aumenta o set point. Não é isso. Nós vamos fazer aqui teste em malha aberta. Lembrando, né, do nosso desenho lá da malha de controle, vamos voltar aqui, ó. Teste em malha aberta, a gente elimina o controlador PID, que é aplicar a saída direto na planta. No caso aqui, nossa válvula. Então a gente precisa colocar a malha em manual. E muitas vezes pode ser que no supervisório lá não está habilitado, dependendo do risco da malha, não está habilitado para o operador colocar em manual. Ou às vezes já aconteceu do cara nem saber como é que coloca em manual, mas tem casos que o operador de cara já entende, sabe o que é e tranquilo, né? Só reforçando que podem ocorrer qualquer uma dessas situações. E nosso papel é explicar para o operador o que de fato precisa ser feito. A gente precisa aplicar, mexer na saída lá, botar o valor manualmente lá no supervisório para mudar a saída do processo, ok? Ok, beleza, tudo explicado, né? Vamos simular. Opa, ok, Eduardo, pode aí abrir aí a malha, vamos abrir a malha aqui, tá ok, tá estável, tá no ponto de operação comum, vamos fazer o teste? Vamos, então beleza. Como se estivesse acontecendo aqui o teste. Então, opa, o operador colocou a malha manual. A gente observa por um tempo, aí muitas vezes acontece o operador já ir mudando aqui a saída, e acontece muito também do operador ir incrementando aos pouquinhos aqui, né, nos botões dele lá, ele incrementando a saída, dando clique. Isso não é desejável, tá, pessoal? O ideal é que, uma vez que a gente observou que a PV está estável, né, não tem nenhuma perturbação, né, no caso aqui a nossa perturbação seria uma válvula de descarga abrindo e fechando, né, em qualquer outro tipo de processo,
isso aqui fosse uma malha de nível, seria uma vazão de entrada aumentando ou diminuindo. Tem às vezes que é possível não ter perturbação, às vezes que a gente vai ter que fazer isso e conviver com a perturbação, que é o caso mais chato, mas no mundo real é o que acontece, né? A gente tem que estar preparado para isso. Então, o ideal é, para adultão, a gente vai aumentar aqui 3% em relação ao que está aqui hoje. Então, para a gente arredondar, como se estivesse aqui em 43, vamos pular para 46%. Opa, a gente aplicou o primeiro degrau lá. Ok? Perdão, isso não era para acontecer. Então perceba que uma vez que a gente mudou o degrau da malha, vamos roubar aqui a escala, ver se mantém a mesma. Dá um degrau aqui de 3%, perceba que a PV responde. Tem um tempo morto aqui, sei lá, de alguns segundos, né? E aí ela responde e estabiliza. Ok. Em tese, é só isso que é o teste? Não. A gente, já que está ali, já aproveitou, o cara já abriu a malha, está ok. A gente aproveita, uma vez que estabilizou antes do teste e depois, né, não precisa esperar muito tempo, mas é importante que eu tenha algumas amostras de antes e depois estável, né? O operador, já negociamos com ele, vamos aumentar aqui até 49%, mais um degrau positivo. Por que isso? Além da gente ter, né, mudar um pouquinho aqui o ponto de operação da variável de processo, apesar do ponto comum apesar do ponto comum ser que em torno de 60%, a gente muda aqui o patamar para observar se há muita diferença, né? Quando a gente aplica, se o processo for não linear, a resposta aqui seria o ganho aqui seria bem diferente da anterior, né? E é bom a gente observar isso, ok? Então, e aí também a gente, como foi falado lá no treinamento, a gente já aproveita e faz também o teste de esterese da válvula. Como é que a gente termina o teste de esterese? A gente estava em 49, a gente volta para 46, né, que estabilizou. A gente retorna para 46. Ok? Se a gente lembrar exatamente o ponto inicial, né? Então, vamos lá. A gente até passou que aplicamos os degraus. Concluímos o teste de esterese e vamos retornar para o patamar anterior. Por quê? Para garantir que na hora que o operador voltar para automático aqui, a gente não fugiu a PV muito do ponto de operação. Por quê? A gente levou a PV para cerca aqui de 70% e o set point está em 60%. Se eu deixo a malha aqui e o cara volta para o automático, isso aqui pode dar um tranco. Isso é indesejável e causa surto no processo e o operador pode perder um pouco de confiança no nosso trabalho. Então vamos retornar aqui 42,43%, onde que estava, poderia ser 43%, o importante é que esteja próximo. Okay? Em tese aqui a gente tem o nosso teste. Okay? Então retornou ao patamar anterior, né? Retornamos ao patamar inicial, né? Então em tese aqui, operador, ok, obrigado. Podemos por aqui encerrar o nosso teste, né? Nossa implementação de teste. O que o operador poderia, dependendo do tipo de diagnóstico, né? O caso aqui que a gente não viu nenhuma oscilação, poderia também fazer o teste de agarramento. Só que ele é um pouquinho mais chato, a gente vai ver num outro momento, mas pelo menos aqui a gente já faz a modelagem e o teste para cálculo de esterese, ok? Então, ok, pessoal, a gente encerra mais essa etapa e a próxima vai ser calcular os modelos, ok? Então, valeu, pessoal, muito obrigado, um abraço.